queridos, canal Valentes da História. E o tema da aula de hoje é período pré-colonial. E quando a gente vai falar de período pré-colonial, a gente não pode esquecer do contexto. O que está rolando no período pré-colonial? Esse vídeo é para a ESA, para o CN, tá? Para a Preveste também pode dar um bizu nesse vídeo, mas é mais especificamente para esse segmento, né? Eu não dou aula para SpaceX no momento, também SpaceX. Então vamos analisar o período pré-colonial. É o período de 30 anos, né, no qual o Brasil não foi colonizado, que vai de 1500 a 1530, tá? Então o que vai estar rolando no período pré-colonial? Vai ser o momento que Portugal está focado nas especiarias e o Brasil ele acaba sendo deixado de lado. Ele não vai ter um processo de colonização e de nenhuma preocupação de Portugal por parte, né, das terras encontradas. Né? As terras de Veracruz são deixadas, né, de lado. E o que vai rolar no período pré-colonial para a gente discutir? Primeiro ponto, né? Vai ser o momento onde Portugal, por não ter interesse, vai entregar a exploração dessas terras a particulares. Então é um período marcado, né, por comércio de particulares, né, e pelo estanco. A gente vai estar falando sobre isso, tá? Mais precisamente, quem vai fazer a retirada, né, do principal produto desse período, que é o pau-brasil, são os franceses. Professora, o que é o pau-brasil? Né? É uma planta, né? Seria, né, a madeira dessa planta que produz tinta, tá? E também móveis de qualidade. Então, o pau-brasil vai ser o elemento, né, principal, produto econômico de exploração nesse período. E aí eles vão entregar a particulares essa exploração. No caso, né, a maioria era franceses, mas não só os franceses, tá? E aí a gente entra nesse processo, onde vai necessitar de uma mão de obra para a retirada desse pau-brasil, e a mão de obra deste período vai ser a mão de obra indígena. Professora, como assim? Os indígenas vão trabalhar para retirar o pau-brasil? Eles são escravos? Não. Cuidado, o índio não é escravo, a mão de obra é indígena nesse período, mas ele não é escravo porque ele recebe por isso, que é o escambo, que significa troca, tá? Então, o índio ele recebe, né, no caso, espelhos, né, quinquilharias, bijuteria. Professor, o índio é um idiota? Claro que não, né? Imagina você chegar, né, em terras, e o cara parece que você nunca viu um espelho na vida, você nunca viu a sua imagem refletida na sua mão, e aí chega um colonizador, né, chega uma pessoa, né, totalmente diferente, né, um estrangeiro, e te oferece um produto que você nunca viu, você vai achar único, e você vai acabar, né, aceitando. Então, para o indígena, né, seria o iPhone de vocês, o espelho, seria a última novidade, a bijuteria que brilha, se é que vocês me entendem. Então, eles vão fazer a retirada desse pau-brasil. Professora, por que o indígena não vai ser escravizado? A gente vai ver isso na questão da igreja, tá? E na questão dos direitos e deveres do donatário, que eu já ensinei para vocês a questão da escravização por guerra justa. Tá? Você não pode pegar o índiozinho e escravizar do nada, ele tá lá no matinho, você pega ele e escraviza, isso não existe, tá? Existe uma escravização por guerra justa. E isso, posteriormente, você vai ver ao longo das aulas. Você já deve, como o vídeo, né, tá fora de ordem, vocês já viram isso em administração colonial, que eu explico essa situação, tá? Então, eles vão ser a mão de obra do período indígena. Então, vamos lá. O que você tem que ter cuidado nesse momento, e é algo de suma importância? A questão de estanco e escambo, tá? O que é o estanco, tá? Seria a questão dos comerciantes, né, os particulares que vão ali retirar o pau-brasil. É quando a metrópole, tá, ela cede, né, um monopólio comercial, né, a aqueles indivíduos que vão estar ali fazendo a retirada dos produtos, tá? E vai mandar uma parte, né, para a metrópole, boa parte dos lucros para a metrópole, e vai ficar com uma pequena parte ínfima da produção, tá? Então, vamos lá. Escambo, estanco, monopólio sobre um produto cedido à metrópole a comerciantes. Escambo indígena já é a questão o quê? Da troca. Ele trabalha, ele faz a retirada do pau-brasil e ele recebe o quê?
um produto em troca, no caso o espelho, no caso a bijuteria, no caso tudo isso que a gente está discutindo. Então, a gente já falou um pouquinho de economia, né? Outro ponto importante é que esse período vai ser marcado pela construção de feitorias, isso a gente já falou em expansão, né? Expansão marítima, que são feitorias, seriam tipo armazéns ali, né? E eles vão precisar disso, né? Seria a ideia do posto Ipiranga que a gente já discutiu, para armazenar o pau-brasil no porto, né? Para enviar para, né, a Europa. Até aí tranquilo. Característica, economia pau-brasil produto, né? Estanco e escambo, né? Forma de pagamento, mão de obra indígena. Então a gente já falou um pouquinho da parte de economia e estruturação do pré-colonial. Outros pontos interessantes que cabe a gente a discutir seriam as expedições. Então esse vídeo também é importante para que a gente faça análise. Essa questão do escambo e estanco foi da ESA de 2019. Então, foi algo muito recente. Então fica ligado, porque essas coisas sempre voltam com uma nova roupagem. Então a gente não pode deixar de falar, tá? Uma outra questão importantíssima é as expedições. Isso também já caiu na ESA, isso sempre vai e volta. E também é questão do OCN, tá? Do Colégio Naval. Então vamos falar um pouquinho dessa parte, né, das expedições. A primeira expedição é uma expedição de exploração, reconhecimento, que vai ser na data de 1501. Olha a linha do tempo que eu fiz aí, tá? Vou adicioná-la. Gaspar de Lemos, 1501, tá? Segundo ponto, tá? Aí a gente vai ter, né, o reconhecimento das terras ali, né? Você, né, vislumbrar um pouco do território. Segunda expedição, que já é uma expedição voltada à questão dos comerciantes, do comércio, tá? É a expedição de 1503 com Gonçalo Coelho, no qual ele vai trazer comerciantes para, né, apresentar o pau-brasil, e neles vai estar incluso o Fernão de Noronha, também conhecido como Fernando de Noronha. Pode cair com os dois nomes, a gente já conversou sobre isso, tá? E aí, o Fernão de Noronha vai ser o primeiro arrendatário do estanco, o primeiro comerciante a ser arrendatário ali na questão do pau-brasil. E isso já caiu no Colégio Naval, então fica ligado, tá? Fernão de Noronha, Gonçalo Coelho, 1503. E aí a gente vai para o ponto principal, né? O prato que também já caiu na ESA, isso é importantíssimo, tá? As expedições de guarda-costa, tá? Que vai ser de 1516 a 1520. E quem vai estar ali realizando é o Cristóvão Jacques, tá? Então, as expedições de guarda-costas têm o objetivo de, já diz o nome, proteger a costa. Você tem algumas invasões estrangeiras, algumas pequenas, né, invasões, a questão do contrabando ali, tá? Alguns, né, estrangeiros que não estão dentro do estanco, estão contrabandeando, né, o pau-brasil, o produto que está ali. E aí você tem a necessidade de quê? De uma expedição de guarda-costa, tá? E aí a gente fecha, né, essa linha do tempo do período pré-colonial com 1531, a primeira expedição colonizadora com Martim Afonso de Souza, no qual ele vai trazer a cana-de-açúcar, tá? Alguns, né, alguns africanos escravizados, tá? Para dentro desse emaranhado. É claro que a questão da implantação da mão de obra escrava só a partir, né, com grande incidência, né, o do tráfico, 1550, né, década de 50, tá? Então ele vai ser o primeiro, né, a iniciar o ciclo de colonização, trazendo o açúcar e a mão de obra, né, escrava. Professora, por que o período pré-colonial acaba, tá? Tem 3 fatores importantes. Primeiro, né, Portugal, ela volta os olhos para o Brasil, por quê? Porque o comércio de especiarias entra em crise. Se não está dando lucro, eles têm que buscar lucro em algum lugar. E qual o próximo lugar, né, para achar lucro que está ali, né, incidindo? Que é o caso é o Brasil. Segunda questão, eles encontram prata no Peru. E a partir do momento que eles encontram prata no Peru, o que eles pensam? Né? Eles, no caso, não, né? Os espanhóis encontram prata no Peru, na América Espanhola, eles pensam o seguinte: então, se tem prata na Espanha, deve ter no Brasil. Então, vamos buscar os metais preciosos aqui, vamos voltar os olhos para o Brasil. E por último, e terceiro e não menos importante,
vai ser o período que vão se iniciar as pequenas invasões estrangeiras, né? O contrabando vai se incidir, vai aumentar a incidência. Então, vai ser necessário colonizar para não perder. Então, esses são os fatores do período pré-colonial, tá? Espero que vocês entendam, tá? Vou colocar a linha do tempo aqui, já estou colocando. Dica para estudo, né? Finalizando o vídeo, né? Vou aproveitar o finalzinho desse vídeo, porque teve alguns alunos que me pediram, tá? Foquem, né? Como eu ensino a estudar a linha do tempo? Você vai pegar o seu caderno com as aulas, a apostila, o material que você tem, tá? Você vai anotar as datas numa linha do tempo, bonitinho. Você vai montar em ordem. Você vai ler aquilo ali, vai fechar o caderno e vai começar a perguntar para si. E aquilo ali vai começar a fixar, né, dentro da sua cabeça. Isso é um exercício, tá? A prova do militar requer uma outra estrutura de aprendizado. Você tem que entender a data, porque se você não entende, você erra a questão. Tem questão do CN, por exemplo, de rivalidade ibérica, que uma data, um número, né, ferra a pessoa. Questões relacionadas ao périplo africano, que um número ferra a pessoa. Outro ponto, nomes iguais, tá? Insurreição pernambucana, 1817, um exemplo. Insurreição pernambucana, expulsão dos holandeses, 1648, 1649, Batalha dos Guararapes. Um exemplo, um outro exemplo, o Utrecht, né, que é tratados 1713, Utrecht 1715, são tratados diferentes. Se você não tem noção da data, se você não tem noção do contexto, você erra a questão. Então, a linha do tempo é fundamental para você consolidar os seus estudos, tá? Eu vou fazer um vídeo, de repente, fazendo algumas linhas do tempo para a gente estudar, tá? Quem quiser, comenta aí no canal, que a gente vai fazer algumas linhas do tempo juntos. E eu espero, né, que a gente se reveja o mais breve possível, né? Eu ando meio atarefado, eu quase não tenho gravado vídeo, mas eu quero que vocês sejam bem-vindos ao canal Valentes da História. Titia ama vocês.